Acontece isso, se tem um ou outro jogador, ok. Agora, quando o grupo relaxa, é culpa do comandante. É culpa do comandante. Aí não estou dizendo que o Diniz deve ser mandado embora, nada, mas estou dizendo que é uma constatação. Quem tem que... E aí o comandante é o técnico e o administrativo também, porque é uma escala. Porque o Vasco não pode deixar o time chegar nessa situação. Tu tá com paciência para um papo cabeça nesse momento? Uma segunda-feira, pelo menos aqui em Queimados, de um calor insuportável nesse momento, 9 horas da noite. Boa noite. Por que um papo cabeça nesse momento, Thiagão? Sem suco, amarelo e com muito calor muquengo. Família, eu tô vendo aqui, rapidamente, tá? Mas nesse vídeo tem resenha. Como, por exemplo, Fernando Praz, hoje no programa Seleção Sport TV, batendo firme. Mais firme no Pedrinho e também no Fernando Diniz. Um debate bom aqui do Garone em relação a ter poupado no jogo de ontem. Pedrosa também desabafando. Tem mais um corte aqui que eu separei, família vascaína, que é o Gabriel Farias, falando da pressão que o Fluminense tem nesse momento. Por quê, Thiagão? Porque na visão dele, o Fluminense tem obrigação de passar do Vasco e disputar a final da Copa do Brasil. Então tem resenha, não é só papo de Lloyd, não. Mas eu tô olhando aqui os comentários de vocês e eu tava pensando nisso, né? Muita gente comentando aqui, Thiago, esquece, o Vasco não passa. Desiste, irmão, já era. Depender do Vasco vai ficar cabeludo, tu não vai raspar a cabeça, tu não vai passar. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo, né? Porque a torcida do Vasco, ela não trabalha com a lógica. Ela não é realista. Não é. Ela não trabalha. A torcida do Vasco, ela não é racional. Não é. É só você ver o que a torcida do Vasco faz. O que vai acontecer no dia 11 e no dia 14. Os ingressos esgotaram em 30 minutos, alguns setores. Com essa realidade que a gente está vivendo nesse momento. De um amplo favoritismo para o Fluminense. Só que não é a torcida do Vasco que eu quero falar dos jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco, eles conseguiram, até esse momento, a gente espera uma mudança de postura nesses dois jogos, mas eles tiraram um sentimento do torcedor do Vasco com times pavorosos. A gente até tinha isso. É muito interessante. O que eu quero dizer? Eu tô vendo aqui, né, que o Vasco uma vez perdeu pro Fluminense em 2022. Cara, e foi um jogo assim patético, um jogo pavoroso que o Vasco não passava do meio campo. Olha o time do Vasco. O Batman, né, o Thiago Rodrigues, Ulisses, Anderson Conceição, Everton, lembra do Everton? Meu Deus. Edmar, Juninho, Barbosa, Matheus Barbosa, lembra dele? Nazário, Nenê, Gabriel Peck e Raniel. O Vasco não passou do meio campo, já com o Fluminense que estava sendo montado ali e acabou no ano seguinte ganhando a Libertadores. E cara, a gente acreditava. Não nesse lado racional, lógico, realista da coisa, mas no coração, na pele, no milagre. E nesse jogo da Copa do Brasil, isso eu acho que está se perdendo. Ah, por quê, Thiagão? Porque justamente esse time aqui, você não esperava nada. Você esperava da camisa, um milagre de Deus. Porque esse time era ruim. Não faltava vontade para esse time. Esse time aqui era pavoroso. Se a gente montasse um cata-cata aqui, todo mundo cheio de cachaça na mente, a gente ia brigar pau a pau com essa galera aqui. A gente ia fazer um jogo duro com esse Vasco aqui. Agora, esse Vasco, esse grupo de jogadores, entregaram, mostraram, performaram. E aí, de uma hora para outra, o que aconteceu até agora, ninguém entende. Porque não pode ser somente qualidade. Time ruim, não é só isso. Não é só isso. Porque você não fica, depois disso aqui, depois dessa sequência, de você figurar ali em cima no segundo turno, né, no retorno, você começar a jogar de uma forma que você é pior que o Sport, você é pior que o Juventude, Fortaleza. Então, sabe, hoje o torcedor do Vasco tá perdendo até essa loucura, esse Lloyd Augusto. Mas a gente não pode perder isso, família. Não pode, não dá pra perder isso nesse momento. Vamos acreditar no milagre da mudança da postura dos jogadores do Vasco. Eles têm que querer. Eles têm que olhar pro sofrimento de todo mundo, pro desabafo de todo mundo. Irmão, um olhar pro outro. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, tu é feio, tu é muito feio. Mas nesse confronto tem que existir alguma mudança. Porque o torcedor não pode parar de acreditar nessa classificação. Como é que a gente tá esquecendo que o Fluminense é nosso freguês? É nosso freguês. Só que tem esse detalhe nesse confronto, nesse momento, que é a postura dos jogadores do Vasco. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos querer, porque essa camisa sempre vai passar por cima daquela lá. Agora tem que querer. Tem que querer.
Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Antes, dá aquela força pro nosso canal, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Deixa eu comentar com vocês também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, né? Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, que é o YouTube Shopping. É isso mesmo. Tiagão, explica de novo. Eu não vou comprar a camisa do Vasco agora, irmão. Eu tô meio, contrariado. O boné também não. Família, é só você clicar aqui no nosso link. Tiagão, quero comprar uma camisa lá na Netshoes, Mercado Livre, um fogão, uma televisão. Clica no nosso link. Vai ser na Shopee? Clica aqui no nosso link da Shopee. Seja no boné, seja na camisa. O ponto é, o link vai te direcionar para o site, e aí você vai comprar a parada que você já tá ali na cabeça, sem pagar R$1 a mais, mas porque você clicou no nosso link e comprou esse produto, você vai estar dando uma moral aqui para o nosso trabalho, para o nosso canal. Fechou? É mesmo, Tiagão? É isso aí, e você não paga R$1 a mais. Você pode não comprar aqui nenhum produto que eu separei, mas clicou no link, foi lá na Shopee, comprei minha paradinha, foi no Mercado Livre, comprei minha televisão, fui na Netshoes, comprei o meu tênis, passar o final do ano, fui na Magazine, comprei minha televisão, clicou no link, você vai estar me fortalecendo. É isso. Tamo junto? Vamos seguir a nossa resenha. Família, deixa eu comentar com vocês um assunto que nesse momento, né, eu acho que a gente vai destacar aqui, mas a gente sabe que isso vai levar muito tempo, até porque nesse momento a Leila, né, tá comandando o Palmeiras. Mas hoje eu vi essa postagem aqui do Gilmar Ferreira. Olha só, ó. Tá aí a foto que ele destacou e ele escreveu aqui a seguinte legenda. São a cada dia mais fortes os indícios da aproximação do casal Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa, com a diretoria do Vasco. A empresária carioca, radicada em São Paulo, tem mandato na presidência do Clube Paulista até dezembro de 2027 e ainda não sabe se poderá tentar nova reeleição. Mas seu marido tem se reunido com o núcleo político da diretoria do Vasco, discutindo a viabilização de investimentos na SAF do clube. O que vem por aí não se sabe ao certo. Leila Pereira e Lamacchia passam dias no imóvel de veraneio da família na Barra da Tijuca. Ô, da boa, é muito papel, né? É isso, família, tá aí, né? Eu sei que o Neto falou isso recentemente, alguns jornalistas também que são palmeirenses e cobrem o Palmeiras comentam isso já há algum tempo. Agora, né, pensar se isso é uma possibilidade, se isso vai acontecer para o futuro. Eu sei que muita gente é contra, eu sei que muita gente é a favor, mas é aquilo que eu falo com vocês. Em comparação com a que passou pelo Vasco, que o Jorge Salgado escolheu, eu acho que não tem comparação. E aqui eu não falo de promessas, de bravatas. Eu falo de um caso de sucesso. Né? Ela tem em mãos um caso de sucesso. Eu sei que ela já pegou o Palmeiras, né, mais organizado, pelo Paulo Nobre, e depois ali o Gagliotti, né, com a ajuda dela também, porque ela era, né, a patrocinadora master do Palmeiras, eu acho que era, então já ajudou também nessa gestão, e agora no comando dela. Então ela está há muito tempo nessa área, no futebol, no Palmeiras, e tem muito mais experiência, é aqui do país, é brasileira, né, vai ter o contato com o Vasco, ela e o marido dela e tudo mais, então eu acredito muito mais nessa parceria do que na que passou pelo Vasco, família vascaína. Cara, deixa eu comentar logo com vocês aqui também, e depois a gente entra aqui nos cortes para debater sobre isso. Mas, cara, não poderia ter escolha pior para esse primeiro confronto aí contra o Fluminense. Daí, né, Rafael Claus vai ser o árbitro do primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil. Não gosto dele. Eu acho que tiver aí fizer uma pesquisa aí, o Vasco perde muito mais com ele apitando do que ganha, né? O próprio lance do Jair contra o Sport, nem falta ele deu. Nem falta ele deu. E o Jair saiu lesionado. O pênalti que foi marcado lá também a favor do Sport, ele estava apitando. O VAR chamou e ele deu. E ele não é de dar esse tipo de pênalti, porque quem encosta no Freitas é o atacante, é o lateral até do Sport. Não foi nada. Todo mundo falou que não foi nada. O Klaus deu aquele pênalti. Naquele dia o Klaus fez uma força pro Sport empatar e virar aquela partida. Então assim, não gosto nem um pouco dessa escolha, mas vou te falar que lá do lado de lá também eles devem estar reclamando. Família, deixa eu passar os cortes aqui para vocês e depois a gente volta para debater cada ponto e eu conto com a sua opinião. Se liga só. Inteiro no campeonato. Perdeu um turno inteiro, são 19 jogos. Perdeu mais do que os rebaixados. 19 derrotas, o Aston. 19 derrotas.
19 derrotas. A questão pra mim, do Vasco ontem, por exemplo, gente, o Vasco foi com o time reserva, é claro que ia perder pro Atlético Mineiro, o time titular do Vasco já teria dificuldade, mas o time reserva é pior ainda. O Flamengo foi com sub-20, cara, jogar contra o Mirassol, eu acho que não é justificativa. Mas eu acho que é o seguinte, ô Djalma, ali você toma uma decisão que é pensando totalmente na Copa do Brasil, que é o seguinte, como você falou, o Vasco tem os 11 titulares. Os 11 titulares formam um bom time. Se você perder uma, duas, três peças, já não é mais um bom time. Já não é mais um bom time. Então, o Fernando Diniz, pra mim, ele não erra em ter colocado o time reserva, não. Ele não erra mesmo. Porque o que é mais importante pro Vasco dentro da temporada é a Copa do Brasil. Imagina você perder o Léo Jardim. Imagina você perder o Coutinho. Imagina você perder o Paulo Henrique num jogo que, entre aspas, muitas aspas, não vale nada, e você perder esse atleta pro jogo do Fluminense na Copa do Brasil. Seria uma tragédia. A questão do Vasco, pra mim, é que o Fernando Diniz e o trabalho dele é irregular. É um time completamente inconstante. É um time que, como o Djalma citou, teve 13 partidas, ganhou 7, empatou 4 e perdeu uma, que foi a sequência que fez o Vasco não cair no rebaixamento. Depois, teve problema de lesão, o Diniz insiste em um jogador que ontem foi o principal motivo pro Vasco ter tomado de 5-0, que é o Hugo Moura. Com 19 minutos de jogo, o Hugo Moura pisa no Dudu e é expulso. O jogo tava 1-0, equilibrado, o Vasco podendo ter a oportunidade de conseguir fazer o seu gol de empate. O Hugo Moura, que jogou ontem como terceiro zagueiro central, ele sai da área e pisa no Dudu e o Vasco fica com 1 a menos. Quando o Vasco fica com 1 a menos, tudo desmorona. O Galo completo, jogando dentro de casa, com a sua torcida, é lógico que vai golear. E aí, cara, é uma coisa muito chata eu tenho que ficar falando isso, porque eu falo isso o ano inteiro. O jogador que mais prejudicou o Vasco na temporada inteira se chama Hugo Moura. É um cara que erra o tempo inteiro. Por mais que eu entenda que o torcedor talvez não tenha esse mesmo pensamento que eu, isso significa dinheiro. O 9º colocado do Campeonato Brasileiro bota acho que 26 milhões no bolso. O Vasco vai botar 14 com a colocação que teve. É mais ou menos isso aí. Agora não vou ter os números certinhos, mas eu publiquei sábado no meu Instagram. A diferença é muito grande. Para chegar no próximo ano, como aconteceu nesse ano, e vender mando de campo por 2 milhões. Que fala que é necessidade vender mando de campo, porque precisa urgentemente de 2 milhões para pagar a conta. Ou então, quando chegar diretoria, treinador, e forem cobrados por conta de reforço ou não, falar que não tem dinheiro, o torcedor tem que compreender que não tem dinheiro e tudo mais. E aí chega no momento onde você tem um jogo de 90 minutos, que você abre mão, e o Diniz abriu mão. Ser teimoso e corajoso. Eu falei. Então tá. Aí, então pronto. Usando a sua própria frase. Fala ela direitinho. Ele confunde a semântica entre ser teimoso e ter convicção. Exatamente. Filosofia. Mas, assim, a o problema é a convicção... filosofia. Ele não foge à sua filosofia. Esse é o grande lance. Ele viu a realidade aí, né? Porque os erros acontecem. Pedrosa acabou de falar. A maioria dos gols, dado. Dado porque é a sua filosofia. E ele não vai abrir mão da filosofia dele. Mas acho que o mérito dele também esse é o problema. isso. E muitas vezes, um ajuste não fere uma filosofia, mas é um ajuste que às vezes concordo, mas pra mim por mim, eu já falei até pro Diniz, que eu acho legal, eu sou a favor do futebol bem jogado, toque de bola, claro, eu jogava assim, eu não vou querer coisa diferente, não, nesse estilo que eu digo, Sim. Mas eu não gostar de perder, então se eu tenho a bola ali atrás que tem risco de perder, eu prefiro que de vez em quando dê um bico pra frente, e essa filosofia faz com que quase nunca dê esse bico pra frente, sempre busque... Mas pra mim a pior teimosia dele, que é o que fere os trabalhos dele, talvez elas sejam mais individuais do que coletivas. Eu acho que é defensivo. O problema dele é defensivo. Não, isso é Mas há quanto claro, tempo? né? Porque jogar, o Diniz não joga só saindo curto. Até nisso ele evoluiu. Você perguntou sobre evolução. Ele joga longo em vários jogos com o Vasco. Em vários jogos com o Vasco ele joga longo. Ele usa o Robert Renan lançando. Ele usa o Coutinho na primeira linha lançando. Ele usa o Piton e o Paulo Henrique lançando pra poder fazer inversão e superioridade numérica. O problema do Diniz ele não consegue ter outro mecanismo defensivo que não seja a pressão pós-perda. Que não seja perdeu a bola, vai todo mundo aqui. Quando o Diniz tem que fazer transição defensiva, o time dele é uma bagunça. Quando o Diniz precisa marcar em bloco médio ou bloco baixo, o time dele é uma bagunça. Aí não tem a ver só com a qualidade dos jogadores. Aí é uma questão de problema de sistema defensivo que o Diniz é incompetente em montar. A grande verdade é essa. Então, cara, teve um momento do campeonato que eu até citava aqui, o Vasco só ganhava quando fazia 3 gols. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque você só ganha quando você faz 3 gols, isso significa o quê? Toma gol todo jogo. O time não teve a grandeza. Ali, a minha leitura, Praz, é de que os jogadores relaxaram. É que eles entenderam que fizeram o suficiente Culpa do comandante. no campeonato. Pode ser? Não, o Corinthians. É o brasileiro do Corinthians. Quando acontece isso, se tem um ou outro jogador, ok. Agora, quando o grupo na zona de rebaixamento e é rebaixado, o que ele quer dizer que o time não teve a grandeza? Ali, a minha leitura, Praz, é de que os jogadores relaxaram. É que eles entenderam que fizeram o suficiente Culpa do comandante. no campeonato. Pode ser? Não, o Corinthians. É o brasileiro do Corinthians. Quando acontece isso, se tem um ou outro jogador, ok. Agora, quando o grupo relaxa, é culpa do comandante. É culpa do comandante. Aí não estou dizendo que o Diniz deve ser mandado embora, nada, mas estou dizendo que é uma constatação. Quem tem que... E aí o comandante é o técnico e o administrativo também. Porque é uma escala. Porque o Vasco não pode deixar o time chegar nessa situação. Se tivesse já resolvido o ano, se não tivesse Copa do Brasil, não vou dizer que a gente entenderia, mas compreenderia. Agora, com o cenário do Vasco pro final do ano, cara, tu imagina
se o Vasco chega, né, Zé que falou, na zona de rebaixamento e é rebaixado. Nessa semifinal, o Fluminense ele adquiriu a obrigação agora de eliminar o Vasco. Com essa fase maravilhosa e o Vasco tendo virado pó na reta final de Brasileiro, o Fluminense adquiriu a responsabilidade, é quase que uma obrigação, porque se o Vasco for eliminado na semifinal, o torcedor do Vasco vai dizer assim, beleza, mais uma decepção nesse final de ano péssimo de uma equipe que tá perdida. E o Fluminense foi eliminado, vai ficar uma frustração, gosto amargo na garganta, vai ser chegamos inteiraços com um time redondinho, confiante e perdemos para um adversário inferior. A única coisa que equilibra esse clássico no momento é camisa. Pode falar de peso de camisa, beleza, 2 camisas pesadas, né, as torcidas comparecendo em grande número, o Vasco obviamente vai se mobilizar de uma outra forma para jogar essa semifinal, mas criou-se aí uma armadilha, porque um vai ser franco favorito e o outro vai ser o azarão no confronto. E todo mundo sabe quem é o favorito desse confronto. Tá aí, deixa eu debater com vocês a visão do Garone, né? O Pedrosa até complementa isso aí, também fala, na visão dele o Vasco acertou, o Diniz acertou em poupar os jogadores. Agora, o Garone não tá falando nenhuma besteira. Eu gosto muito da visão do Garone, sou muito fã do trabalho dele. Mas, família, é aquilo que eu já falei com vocês aqui algumas vezes. Acabou que o Vasco conseguiu a vaga, né, na Sul-Americana. Sim, concordo com ele, né? Acabou que isso aconteceu. O Vasco ficou na 14ª colocação. Então perdeu muito papel colorido, né? Que poderia ficar mais acima. Mas é aquilo que eu comentei com vocês também. Não foi pela partida contra o Galo. Foi por essa sequência pavorosa. Foi pelo jogo contra o São Paulo, Juventude, Mirassol. Nesse jogo contra o Galo, família, foi a melhor decisão, poupar. E aí, é aquilo que eu falo com vocês, né, da fezinha. O Vasco perdeu aí, eu acho que em torno de 10 milhões, 8 milhões, 9 milhões. Se o Vasco passar na Copa do Brasil, não vai fazer diferença. Esse valor, porque já tem a vaga na Sul-Americana, né, independente ali do resultado. Passando do Flu-C, pinga mais um papel, né, que vai suprir essa ausência aí desses valores que o Vasco não ficou um pouco mais acima, né, no Campeonato Brasileiro. Então não foi essa decisão, como ele falou, de largar, e eu concordo com o Diniz, que não largou. O Hugo Moura, seria difícil com o time titular, tá? Mas aí você preserva, você joga fechadinho, buscando os contra-ataques, com 19 minutos, o cara é expulso. De propósito. Ah, qual é, Thiagão? Família, olha o lance, observa o lance. Ele fez aquilo ali de propósito. Ele está revoltado com alguma coisa. O VP aí da Força Jovem, Marcelinho, né, falou sobre isso aí na rede social. Eu avisei. Então é isso que a gente está cobrando aqui do Pedrinho. Essa postura, ele não pode ser relacionado. Ele não pode mais jogar no Vasco. O Vasco tem que negociar ele e esse ano ele não pode ser relacionado. Porque isso não é uma postura de um atleta que tem respeito pelo clube, pelo presidente, pelo treinador e pelos companheiros. Ele não tem para fazer aquilo ali. Então por que tu vai respeitar ele? Se ele não te respeita. Ele está faltando com respeito com você a partir do momento que faz uma cagada daquela ali, tá? Então, assim, família vascaína, é torcer para que o Vasco consiga passar do Flu-C e essa teoria aí que faz sentido do Garone cai por terra, certo? Cai por terra, porque passando para a final, você bota mais um recurso, você bota mais um papel no bolso. E assim, eu concordo ali com o Lucas Pedrosa, na minha visão, o Vasco também teria que preservar, poupar os seus jogadores para esse confronto. Agora a gente tem que entrar na quinta-feira e mostrar que isso vai fazer alguma diferença. Porque, por exemplo, o Flu-C não poupou, jogou um jogo difícil, complicado, Bahia querendo, Bahia tentando, né, para ficar ali na classificação direta, não preservou ninguém, foi com o time titular e conseguiu vencer. Não é possível que o Vasco não vai ter mais vontade. O Vasco não vai conseguir competir fisicamente com esse time que tem um desgaste, porque não foi poupado. Vamos ver na quinta-feira, né, família vascaína. Em relação ali ao trabalho do Diniz, que o Pedrosa e o Djalminha comentaram, né? O Djalminha, inclusive, já falou com ele. Eu comentei isso com o Diniz já. E assim, família, eu não acho que esse é o grande problema. Apesar que isso já aconteceu, né? Vários momentos. Eu lembro aqui, o jogo contra o Juventude. O Léo Jardim foi sair ali no meio. Contra o Ceará teve isso. Entre outros jogos, né? Que o Vasco errou desse jeito aí com a saidinha. Mas eu até acho que o Diniz pega leve em relação a isso. Ajustou. O problema do Diniz é que em vários momentos é isso que o Pedrosa falou. Isso aí a leitura foi correta, eu concordo com ele. A fase defensiva do Diniz, às vezes os zagueiros, né? Numa condição de mano a mano com o atacante adversário, com os dois atacantes, ficam expostos. Isso eu não consigo entender. Realmente, assim, é uma dificuldade que ele tem defensiva. Só que eu estava até vendo aqui os números, né, do ano passado e desse ano, do Campeonato Brasileiro, que assim, comprovam que o trabalho do Diniz à frente do Vasco é uma merda, tá? É uma merda, porque o Vasco, em 2024, eu tô mostrando aí pra vocês, o Vasco fez 43 gols, né? Fez 55 esse ano. É aquilo que eu falo também. O Diniz tem a sua qualidade, tem realmente, né? Ele é um ponto forte do Vasco, porque esse estilo de jogo favorece o Vasco, né, a marcar tantos gols. Mas, poxa, seria justo eu fazer essa comparação
com o Paiva, por exemplo, e o time que ele tinha em mãos? Porque esse ano, mérito do Diniz, conseguiu desenvolver o Ryan, que foi muito importante. Marcou 14 gols. Apesar que ele fez alguns gols antes do... Acho que foi 1 ou 2 antes do Diniz chegar. Um contra o Sport, eu acho. Pois bem, mas beleza. O Ryan é um cara que realmente se desenvolveu nas mãos do Diniz. Mas é o Nuno, é o Coutinho melhor fisicamente. Depois chegou o Andrés Gomes. Entendeu? Assim, não tem comparação com o ano passado. E o time do ano passado tomou 56 gols. Esse ano tomou 60, né? Repito, um time melhor, depois chegou os zagueiros, Cuesta, Robert Renan, e mesmo assim os números terríveis. Terríveis. Então, de fato, o trabalho do Diniz é muito ruim. O que pesa, assim, para ser sincero com vocês, eu falo que eu não vou defender aqui mais o Diniz, porque não tem mais... Não é uma questão de defender ou falar fica, não fica... Porque, cara, o grupo... não tá, sabe? A coisa não tá fluindo, a coisa não tá acontecendo. Porque o que eu falo com vocês assim, com o Diniz, o Vasco teve as melhores atuações dos últimos anos. Dos últimos anos. O Vasco foi Vasco com o Diniz em alguns momentos. Santos, Fortaleza, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, fragilidade do Internacional, a gente tem que pontuar isso. Performou, jogou bola. Então é um time que o time do Diniz consegue ter essa coragem, consegue, né, jogar a bola. Mas o time do Diniz, ele também tem uma questão de perder, de tomar muitos gols. Né, não empata, ou ganha goleada ou perde, e isso assim é complicado, além de ter perdido o grupo, né, é visível isso é muito claro. Então realmente eu bati nessa tecla aqui, né, em vários momentos. O Diniz tem que buscar o equilíbrio desse time. Ele buscando o equilíbrio do conceito de jogo dele, ele vai ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, porque com a bola ele tem muito recurso, ele tem muitas ideias. E os 60 e os 55 gols que o Vasco fez nessa temporada, eu acho que comprovam isso. Mas nada adianta, família, o cara ter ideia, o cara ser bom, o presidente gostar, se o grupo de jogadores já olha pro cara e não tem respeito nenhum. Aparentemente, é isso que está acontecendo. Mas é aquilo que eu falo com vocês. Entre mandar o Diniz embora e a reformulação do elenco, eu sou muito mais a favor da reformulação. Porque esse grupo de jogadores, 23, 24 e 25, sem o Diniz, cansaram de te irritar. Nova Iguaçu. O Vasco não passou numa semifinal contra o Nova Iguaçu e não disputou uma decisão de campeonato carioca. Foi eliminado para o Nova Iguaçu, com esse grupo aí de jogadores. E aí, família, o que a gente pode destacar aqui, né? Tá faltando o Fernando Praz, que bateu muito firme, né? Mandar até um abraço lá pro meu amigo Mal, de Juiz de Fora, né? Que falou exatamente isso aí que o Fernando Praz tá falando. Ele me mandou um áudio ontem, depois do meu vídeo de pós-jogo, ele assistiu, e ele falou exatamente isso aí. Não, Thiago, falta comando, falta postura, cobrança, e tudo mais. E o Praz, né, que viveu a bola, foi jogador, inclusive no Vasco, campeão da Copa do Brasil, batendo aí firme, né? Forte no Fernando Diniz. E também no Pedrinho. Assim, família, cara, eu não consigo imaginar que não tá tendo cobrança, sabe? Não pode. Cara, eu acredito muito no Pedrinho, no trabalho, na seriedade dele, sabe? Então, um cara que realmente, né, tem essa postura em relação ao Vasco, com certeza tá acontecendo as cobranças. Com certeza. Agora, não tá adiantando de nada. Não tá adiantando de nada. O Diniz, ao que parece, perdeu o grupo. Perdeu o grupo. E aí é o que eu falo. Que a gente vem falando aqui nos últimos 4 vídeos, eu acho. Alguma coisa precisa acontecer. Alguma atitude mais enérgica. Né? Por exemplo, num primeiro momento, já que você não pode afastar uma galera, o Hugo Moura ele não pode jogar. Ele não pode entrar. Ele não pode participar. Ele não pode entrar no ônibus. Ele não pode ficar no banco. Ele não pode ficar no camarote. De preferência, na casa dele, vai dormir. Vai cuidar dos filhos, vai, né, conversar com a esposa, nem assiste o jogo, de preferência. É isso que tem que acontecer. O presidente do Vasco precisa ter essa postura diante de um jogador que, nesse momento, tá muito claro para todo mundo, né? A gente não enxerga outros jogadores que estão com o mesmo comportamento dele, mas tem, com certeza, uma porrada, né, ali no jogo contra o Galo, né, como o Matheus Carvalho, entre outros ali que não tava nem esticando o pé. O David é outro também que eu acho que tá com cara de bumbum também. Então, assim, uma galera para vazar. Mas nesse primeiro momento, rua. Hugo Moura. Rua nesse momento não, né? Casa, vai pra casa, não vai passar pelo jogo. E aí o Rodrigo Coutinho, né, comenta ali, né, jogadores do Vasco fizeram corpo mole. Acharam que tava tranquilo, foi o que eu falei aqui também recentemente, né? O Vasco tem que acontecer realmente uma mudança estrutural muito grande. Não vai ser em 1 ano e meio. O Vasco precisa de investimento, o Vasco precisa mudar a cara, sabe? Limpar muita coisa internamente. Porque esse tipo de comportamento tem que passar longe do Vasco. Esse mental, essa mente desses jogadores não pode pisar em São Januário. E aí faz parte dessa questão, né?
É claro, assim, que o torcedor do Palmeiras, por exemplo, deve estar falando muita coisa nesse sentido. Que faltou isso, que faltou aquilo, porque não ganharam nada. Não ganharam nada. Mas o que tá pegando em relação a gente é essa sequência. Essa sequência. 8 jogos, 7 derrotas. Isso não é normal. Os jogadores do Vasco não fizeram assim, ó. Pô, vou corpo mole aqui, ali, vou... Não, eles alopraram. Os caras alopraram. 8 jogos, 7 derrotas. Porque esse time do Palmeiras, por exemplo, se um corpo mole aqui, vai competir. Mas vai competir, pode perder, mas vai competir. O Vasco não tem. Se não entrar com tesão, ligado, na raça, querendo, sabe? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. E aí, família, assim, muitos torcedores comentaram sobre isso aqui comigo, em relação ao favoritismo, né, do Vasco num determinado momento da temporada, naquela sequência positiva. Não gosto. E aí foi o que o Gabriel Farias falou, né? Hoje, não dá pra negar, o Fluminense é muito favorito, mas muito favorito contra o Vasco. Eu até acho que mais que o Botafogo, naquela ocasião, né, que o Vasco passou do Botafogo, que o Botafogo também não estava jogando bem, o filho do Ancelotti não tinha encontrado o time como encontrou nessa reta final, que o Botafogo passou a performar mais. Então, assim, é um time que eu acho que nos últimos 8 jogos em casa venceu. O Fluminense eu acho que vem de 8 vitórias, alguma coisa assim, em casa, tá? 8 vitórias, bateu em todo mundo. Só perdeu pro Vasco lá no Maracanã, né? Inclusive ganhou do Flamengo campeão. Perdeu pro Vasco. Então, assim, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Eu acredito no Vasco. Eu tenho confiança. Eu não vou assistir, tipo eu assisti contra o Galo. Não vou. Contra o Galo eu tava ali na cabeça que era só um milagre. Esse ano, família, a gente tem as peças. A gente tem o Ryan pra decidir. A gente tem o Andrés Gomes pra incomodar, pra ser um elemento surpresa. A gente tem o Coutinho. A gente tem uma dupla de zaga que, se jogar no nível que jogou contra o Fluminense, contra o Cruzeiro, a gente vai sustentar, a gente vai competir. Tem o Barros com saúde, né? Perdemos o Piton, tem o PH, Nuno, né? Que gosta de jogar clássico. Então a gente tem as peças. Agora, nesse momento, não é uma questão, né, somente de acreditar no milagre porque o nosso time é ruim. É no milagre da postura. Porque é isso que falta pro Vasco hoje. Postura. Querer, tesão, representar, né? Respeitar. Tá faltando isso. Eu espero que nesses próximos jogos aí o Vasco consiga encontrar, porque já encontrou, né? Encontrou num determinado momento, mas, né, jogou fora, como o Rodrigo Corpo Mole, o Rodrigo Coutinho falou, e o Fernando Praz bateu no Pedrinho e no Fernando Diniz. Fui!